glorificar. É uma honra caminhar contigo, pão da vida. Aleluia. Agora o finalzinho. Olha. Vem minha vida transformar. Ouve. Vem minha vida transformar. Vem minha vida transformar. Pão da vida. Mais uma vez. Vem, Senhor, minha vida transformar. Vem, Senhor, minha vida transformar. Vem, Senhor, pão da vida transformar. Pão da vida. Deus seja louvado. O autor dela é o Ney. Obrigado. Glória a Deus. Meu líder aí. Né, irmãos? Boa tarde. Amém. Igualmente como fez o El, eu queria trazer uma palavra que eu deixei lá no Coreto segunda-feira. E à medida que a gente vai deixando a palavra de Deus para as pessoas, eu tenho o hábito de gravar para eu depois assistir e entender o que eu posso tirar de melhor daqueles textos, daquela pregação, o que faltou explicar melhor, o que eu poderia ter colocado como comentário e não coloquei. Porque quando a gente traz aqui, a gente traz muitas vezes em tópicos, e aí a gente vai comentando entre os textos, de certo modo, o Espírito vai conduzindo na direção que Ele quer, amém? Amém. Mas eu queria começar comentando um pouco da pregação do El, que eu não sabia que ele ia falar sobre isso. Dois pontos importantes. Quando aquele irmão de Jesus convenceu os demais que não deveriam matá-lo, mas deveriam vendê-lo, a Bíblia fala que ele não queria ser culpado do sangue. Então ele sabia, de forma inequívoca, sem nenhum erro, de que o que eles estavam fazendo era muito errado diante de Deus. Dá para entender isso? Amém. Não foi porque ele foi bonzinho. Ele não queria ter sangue nas mãos dele. Foi covarde. Foi covarde. E qual é o ponto que eu quero trazer para vocês nesse sentido? Antes de eu entrar na palavra que eu queria colocar. É que muitos de nós andamos no caminho errado, sabendo que estamos fazendo errado. E aí a gente tem uma atitude hipócrita, uma atitude para deixar tudo embaixo do pano, achando que a nossa mão não está suja de sangue. Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Amém. Diante de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, passa despercebido. Então a gente precisa trazer a consciência, especialmente nesse tema delicado que o Rafael trouxe, que está na Bíblia. Se você não perdoa, você também não será perdoado. Ele leu. E a vida com Deus, já fazendo um gancho aqui para o que eu queria trazer para vocês, ela nos convida a todo momento a voltar para Galileia. É verdade. E nosso ministério, esse grupo de pessoas improváveis que Jesus juntou em torno de um objetivo, que não é nosso, é dele. É verdade. Pessoas diferentes, que não tinham muita proximidade entre si. E eu não sei se vocês sabem isso. Duas palavras que Deus me deu. Não convide ninguém para participar desse grupo, porque eu vou enviar as pessoas. Aleluia.
Então todos eles que estão aqui, eu não chamei. É verdade. Segundo ponto, não se preocupe com o recurso, que eu vou mandar todos eles. Deus seja E a louvado. Proada surgiu assim, com o recurso que Deus mandou para ser instrumento do trabalho que a gente está fazendo, porque Ele mandou. E isso é um senso de responsabilidade muito grande. Então, nesse momento aqui, eu queria pedir a vocês para a gente se prostrar diante da palavra de Deus, não como um momento leve, alegre, de piada, não. Como um momento de verdadeiramente nos posicionarmos como pecadores que somos, para escutar aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente. Sim. Quem está comigo? Amém. A Galileia é o lugar da primeira chamada, onde tudo começara. Trata-se de voltar para lá, voltar ao lugar da primeira chamada. Jesus passara pela margem do lago enquanto os pescadores estavam a consertar as redes. Chamara-os eles, deixando tudo, seguiram. Voltar a Galileia significa reler tudo a partir da cruz e da vitória. Reler tudo. A pregação, os milagres, a nova comunidade, os entusiasmos e as deserções. Até a traição. Reler tudo a partir do fim, que é um novo início, a partir desse supremo ato de amor. Amém? Amém. Eu queria que vocês participassem comigo, que ajuda bastante. Amém? Amém. Vocês sabem quem que foi Jesus? Quem sabe quem foi Jesus? Ninguém? Todo mundo sabe. Eu não vi mão levantada. Quem sabe quem foi Jesus? Amém. Jesus foi nascido de uma virgem. Jesus era filho de um carpinteiro. Jesus era aquele que lavava os pés dos seus discípulos. Aleluia. Jesus era aquele que fazia o caminho mais longo por conta de uma mulher mal falada. Vocês conhecem a história da mulher samaritana? Sim. Não tinha nada a ver com o caminho que Jesus estava indo, mas ele deu uma maior volta e foi lá encontrar com aquela mulher na beira do poço. Jesus era aquele que deixava-se tocar pela pessoa considerada mais impura pela sociedade da época. Todos aqui conhecem a história da mulher do fluxo de sangue. Sim. Jesus era aquele que pregava fora dos templos. Ele não queria de jeito nenhum aquelas liturgias das sinagogas, aqueles rituais, aquelas honras que queriam oferecer a ele. A todo momento ele rechaçava isso, ele deixava de lado. Jesus era aquele que não aceitava comércio com a fé alheia. Sim ou sim? Sim. Vocês lembram quando ele calmamente fez um chicote e aí foi na porta do templo e começou a destruir tudo? E principalmente, como exaustivamente aqui falou Rafael várias vezes, aquele que se entregou por nós. Mas Jesus não era simplesmente um homem, Jesus era Deus. O Deus que se fez carne e veio para morrer. Ele sabia a missão dele. E a Bíblia tem várias passagens onde tentam tirar isso da cabeça dele. Até o diabo tentou ele. Sim ou sim? Sim. E o que ele respondia? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ela não é assim. É verdade. Se a gente fosse relacionar aqui todos esses atributos, adjetivos e qualidades de Jesus, a gente ia ter que ficar dias aqui e não ia conseguir terminar. Jesus, mesmo como homem, que não pecou. Dá para entender isso? E quem somos nós? É a reflexão que eu queria trazer. Por isso que a gente precisa estar com o coração muito quebrantado
tendo ciência da miséria de homem que a gente é. E eu estou falando de mim mesmo. Todos nós somos miseráveis homens. Sim ou sim? Sim. Sabe, irmãos, hoje eu enxergo que muitos de nós estamos muito longe daquilo que viveu e pregou Jesus. Estamos ou não? É verdade. No objetivo e na ânsia, na vontade de explicar o inexplicável amor de Jesus, a gente cria a nossa própria e insuficiente teologia. E eu falo para vocês como alguém que estuda bastante, lê bastante, eu já compartilhei aqui, eu tenho lido de forma absurda muitos materiais de pessoas importantes desse nosso meio do Evangelho, estudiosos. Eu tenho lido e escutado a Bíblia com frequência. Agora eu estou numa sequência de leitura da Bíblia na ordem cronológica. Vocês já leram a Bíblia assim ou não? Tudo isso que o Rafael falou aqui, eu li há 2 semanas. E é lindo, porque você lê e você consegue enxergar a cena. E ele pregando aqui, deu cor a isso. Porque você, como você já leu, você já conhece. Você vê a coisa acontecendo, como se ela estivesse acontecendo ali naquele momento. Mas a gente não deve ter a necessidade de explicar Jesus para ninguém. O que nós temos que fazer, irmão? Nós temos que viver como Jesus. E viver como Jesus significa a gente dar honra onde merece honra, a gente dar respeito aonde merece respeito. A gente precisa se colocar como um verdadeiro discípulo de Jesus. E esse não é um processo fácil, nada fácil. E sabe onde a gente é testado na maioria das vezes? Nos nossos relacionamentos mais próximos. Eu não sei vocês, mas eu sou muito testado no meu casamento. Testado? Que isso? Muito. A todo momento eu preciso me lembrar que eu sou um novo homem. Às vezes em coisas simples. Do tipo, você trabalhar 12 horas num dia pesado, chegar e ter uma avalanche de problema de criança, dos filhos. E aí você tem que respirar e falar assim, não dá nem para esperar eu tomar banho. Quem já passou por isso aqui? Amém. E quando eu não reajo da maneira que eu teria vontade de reagir, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo como Jesus. Sim ou sim? Sim. Dá para entender isso? Sim. É para isso que nós, como cristãos, somos chamados. Porque se eu me digo cristão, no significado da palavra eu sou o quê? Hein? Pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. E como eu posso me dizer um pequeno Cristo, se ao invés de reagir e agir como Ele, eu ajo e reajo como o miserável homem que eu sou naturalmente? Dá para entender isso? Não é porque eu quero me moldar num padrão de santidade, não é isso. É de fato se posicionar como alguém que está buscando a santidade. Dá para entender? Como que eu faço para ser verdadeiramente um pequeno Cristo? Eu preciso imitar o pensamento, a conduta e as ações de Jesus. Temer, eu nunca vou conseguir, ninguém nunca vai. Jesus é um só. Mas se a gente conseguir permanecer nesse caminho de busca, nós seremos infinitamente melhores do que a nossa melhor versão natural. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Aleluia. Romanos 12:2 diz assim:
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E aí eu faço um exercício quando eu estou estudando, que é perguntar para o versículo: como que eu faço para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não sendo conformado com este mundo, mas sendo transformado pela renovação do meu entendimento. Glória a Deus. Dá para entender isso? Se eu sou renovado pela renovação do meu entendimento e não sou conformado com o rumo desse mundo, o que eu vou experimentar na minha vida, irmãos? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é o problema de muitos de nós? É que a gente quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas a gente quer seguir o padrão desse mundo. É possível isso? Não. Já falei aqui em outra oportunidade. Eu não quero me sujar, mas na primeira oportunidade que eu tenho, eu vou para o chiqueiro. O que vai acontecer? Eu vou me sujar. Não tem segredo. Então nós precisamos, pela renovação da nossa mente, seguir segundo a palavra de Deus. E esse processo de transformação e renovação da nossa mente, ele acontece como? De dentro para fora. E como que eu faço isso? Buscando mais de Deus. Eu vou dar um testemunho para vocês particular, meu. Se eu ficar apenas um dia sem consumir da palavra de Deus, sem buscar através de vídeos, através de louvores, através de pregações de outros irmãos, a face de Cristo, imediatamente eu começo a reagir mais pela minha carne do que pelo Espírito. Porque nós temos uma briga constante entre carne e Espírito. E nós já falamos aqui várias vezes. Qual é que vai vencer essa guerra, irmão? Qual é o alimento mais? Se eu parar de buscar e consumir as coisas de Deus, as coisas do alto, e começar a perder tempo com coisas que não têm importância, automaticamente me aflora o meu lado natural. Mas assim, de forma muito forte, porque parece que a carne querendo voltar ainda com mais força, com mais vontade. E aí muitos de nós, por problemas familiares, por problemas no trabalho, por problemas na nossa criação, muitos de nós aqui tivemos problemas de falta de afeto de pai, de mãe. Alguns foram abandonados, sim ou não? Sim. A gente tem o sentimento de que a gente é rejeitado. Até mesmo no nosso casamento, muitas vezes. Porque a gente faz algo pelo nosso cônjuge, pela nossa esposa ou pelo nosso marido, e a gente não recebe na mesma intensidade que a gente gostaria. Isso acontece com frequência ou não? Sim. Acontece. E aí isso aflora em você um sentimento de que você é rejeitado. E no caso de você especificamente, mais acentuado, rejeitado pela família. Porque sim, vocês erraram. Sim ou sim? Sim. Mas vocês estão em um processo de reabilitação, não só em relação à dependência química, mas em relação ao convívio em sociedade, e glória a Deus por isso. Amém. Amém? Amém. Mas muitos de vocês se sentem rejeitados pela família. Sim ou sim? Sim. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, isso aqui conta a história de Davi. Como que Davi foi escolhido. Para mostrar que Deus não escolhe pela aparência, mas escolhe pelo coração. Aleluia. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Aleluia. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. E se isso não te assusta, deveria.
Porque se Deus não olha para nós pela nossa aparência de santidade, mas olha pelo nosso coração buscando a santidade, grande maioria de nós aqui estaria condenada. Misericórdia. Sabe, irmãos, eu tenho tido um sentimento até ruim por igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. É verdade. Por igrejas que fazem do púlpito um monte de coisa, menos um lugar santo para a pregação da palavra. Porque sim, o altar, quando está sendo pregado a palavra de Deus, ele é santo. É verdade. Glória a Deus. Não essa madeira aqui, ó. Mas o ato de pregar a palavra aqui é um momento santo. Maravilhas. E esse momento santo, ele não pode ser vilipendiado. E eu não estou sabendo lidar com isso. Isso tem me irritado de forma profunda. Porque a palavra de Deus é seriedade. Nós não podemos lidar com a palavra de Deus como algo em segundo lugar. A própria Bíblia nos traz, em primeiro lugar, a palavra. Amém. Davi havia desenvolvido um coração segundo Deus, em seu tempo. Sabe aonde? Sozinho. Irmãos, presta atenção. A gente gera um coração que agrada a Deus sozinho, buscando a Deus sozinho. Amém. E ele estava sozinho nos campos, pastoreando as suas ovelhas, fazendo o quê? Buscando conhecer a Deus. E foi assim que ele transformou o coração dele num coração segundo. Dá para entender isso? Amém. Davi tinha um coração ao qual Deus se agradava, mesmo sendo totalmente imperfeito. E por isso ele foi escolhido. E nós temos que inventar moda para ser escolhido por Deus? Não. Ou nós podemos seguir o que a Bíblia trata a respeito desse assunto? E aí ela nos manda, nos alerta, lá em Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Aleluia. Dá para entender isso? O coração é a parte do seu homem interior, onde os seus valores, que são as fontes dos seus pensamentos, sentimentos, e de onde se produzem palavras e ações. Palavras e ações nascem dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E isso tudo é gerado onde? No nosso coração. Então, se eu tenho um coração rendido aos pés de Cristo, presta atenção nisso que é importante. Quais serão os meus pensamentos e sentimentos? Bons ou ruins? Eu serei uma pessoa misericordiosa? Sim ou sim? Sim. Eu estarei mais preocupado com o meu próximo do que comigo? Sim ou sim? Sim. E se eu estiver com mais misericórdia e mais interessado no meu próximo, eu estarei agradando a Deus? Sim ou sim? Sim. Irmãos, a fórmula é simples. É nós ao máximo esvaziarmos de nós mesmos, colocarmos Deus no seu devido lugar, com o devido respeito, com a devida reverência. Ah, Tebre, o véu foi rasgado, agora você tem acesso a Deus. Chegue como você está, mas não permaneça como você está. Aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho. O que estão pregando fora disso nas igrejas por aí não é o evangelho de Cristo. Jesus não odeia o pecador.
mas ele detesta o pecado. E lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse fala: eu te vomitarei da minha boca, Misericórdia. porque você não é quente nem frio. Misericórdia. Irmãos, na nossa relação com Deus não podemos Eita ser glória. mornos. Fala, Deus. Se a gente for morno com Deus, o nosso destino ao inferno está traçado. Misericórdia. Não adianta eu ter uma posição como cristão, mas não ter sentimentos, emoções e ações como cristão. Dá para entender isso? Amém. Eu sempre falo isso e eu acho que vocês já ouviram aqui. O Novo Testamento não baixou a régua das exigências para nós. Aumentou. Se você traísse a sua esposa, se a sua esposa te traísse no Antigo Testamento, ela era apedrejada. Hoje, só da sua esposa pensar em trair você, ela já está pecando. Dá para entender a diferença? Aumentou ou diminuiu? E aí, nós rejeitados, achamos que somos deixados de lado por Deus, porque nós não somos alguém dentro de padrões estabelecidos. E aí eu queria trazer o que diz em Mateus capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Quem era o guia que ia apacentar o povo? O próprio Jesus. E o que faz de Belém não uma cidade qualquer? É Belém ou é Jesus? Jesus. E o que faz de nós povo escolhido de Deus e não um povo qualquer? Ei, irmãos, responde aí. Jesus. E porque eu vivo em Jesus, eu me torno um povo escolhido de Deus. Dá para entender isso? Ah, Temer, mas eu quero todas as bênçãos, mas eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Amigo, pode esquecer. Quem verdadeiramente tem um encontro com Cristo não precisa do evangelho água com açúcar. A pregação boa não é que você sai animado com o pregador, não. É que você sai incomodado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É verdade. Pode achar que o culto foi péssimo, porque você foi confrontado. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Você não pode permanecer em pecado. Meu Deus. Ah, Temer, mas a graça é verdade, irmão. Mas se você não busca abandonar o seu pecado, você não entendeu a graça. Dá para entender isso? Como eu quero ter acesso à graça se eu não entendi ela? A expressão de forma alguma é menor significa que Belém não é uma cidade insignificante, e sim uma cidade importante e respeitada, porque Jesus lá nasceu. E aí eu pergunto, no seu coração já nasceu Jesus? Hein, irmão? Amém. Amém. Nós, tendo Jesus na nossa vida, entregando verdadeiramente a nossa vida para Jesus, nós seremos um povo utilizado como bênção e redenção no mundo. Aleluia. Eu vou repetir para você falar um aleluia. Aleluia. Nós com Jesus, em Jesus, somos como Israel, um povo escolhido por Deus para ser seu instrumento de bênção e redenção no mundo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Dá para entender isso, irmão? Glória a Deus. Nós não fomos criados para responder às nossas vontades e para ser do nosso jeito. Nós fomos criados para cumprir o ID de Jesus. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e buscai e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Povo escolhido por Deus para ser bênção e redenção no mundo. Como me tornar esse povo? Como?
Como que eu faço para ter Jesus verdadeiramente no comando da minha vida? Nós já dissemos aqui, é você esvaziar de si mesmo, alimentar mais o espírito do que a carne, amém? Amém. Mas existem características. Quais são essas características de um cristão verdadeiro? Nós, entendam a figura de linguagem aqui, nós devemos lavar o pé dos nossos irmãos. Jesus não lavou? Aí nós vamos pegar uma bacia e vamos lavar o pé dele? Não. Mas nós vamos dar para ele aquilo que ele precisa. Em primeiro lugar, a necessidade dele, não a minha. Sabe gente que vai na igreja e reclama do ar-condicionado? Ah, irmão, lá não é o seu lugar, não. Eu já vi pastor, que foi numa conferência, não tinha ar-condicionado, foi embora. É sério, né? Dá até vergonha. Faça o seu caminho mais longo por causa daquela pessoa que precisa ouvir o Evangelho. Ei, irmãos, a gente vive muito acelerado. Sim ou sim? Sim. Nós precisamos de forma intencional gastar o nosso tempo para pregar o Evangelho. Se eu entendi a verdade, ah, Temer, mas eu não sei muito da Bíblia, não precisa. Fala da sua experiência. Fala o que Jesus fez na sua vida. O que a gente vem fazer aqui, dar aula de teologia? É lógico que não. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Deixe-se tocar pela pessoa considerada mais impura pela sociedade. Vocês acham mesmo que é uma delícia abraçar um cara 10 dias sem banho na rua? Urinado? Vocês acham mesmo? Nosso irmão aqui pegou sarna lá. É legal isso? Mas por que a gente faz isso, irmão? Quem recebe misericórdia faz o quê? Oferece misericórdia. Isso é ser cristão. Pregue fora dos templos. Pregue, irmão. Onde você for. Onde você estiver. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. Rejeite de forma veemente, de forma firme, qualquer tipo de honra que queiram te dar. A honra é sempre de Jesus. Nunca, jamais faça comércio com a fé alheia. Tem irmãos que tem de igreja aí, usando da fé alheia. Gente passando fome dentro da comunidade e o cara andando de carro importado. E deixar claro que não sou contra o pastor andar de carro importado. É um dinheiro digno, ganho de forma honesta, está tudo bem. Agora, ele não pode andar de carro importado se tem alguém na igreja dele faltando uma cesta básica. E principalmente, gaste a vida que Deus te deu para que o Evangelho alcance e todos tenham acesso à salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E se a gente não abrir a nossa boca para pegar a palavra, como é que o cara vai ter acesso à salvação? E assim, irmãos, a gente segue no caminho para alcançar a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Deu para entender? Você está disposto a isso? Você quer transformar a sua vida de um lugar difícil de recuperação em um propósito? Pô, irmão, você não sabe como é gostoso a gente sentar numa mesa e falar assim: sabe quem eram os meus melhores amigos? Traficantes. E sabe quem são os meus melhores amigos? Agora? Pastores. Aleluia. Ei, irmão. E eu? É uma delícia isso. Glória a Deus. É uma delícia você entender que você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Porque na minha força nada disso seria possível. Nem um pouco possível. Aleluia. Dá para entender isso? Amém. Você quer fazer esse voto diante de Deus? Vem aqui na frente que a gente quer orar com vocês. Aleluia. Aleluia.
Mas só vem se você quiser mesmo. Se você não quiser, não vem. Começa aí, ô Val. Deus sabe a quem estou sem caminho, meu coração, toda a palavra que foi ministrada no coração de cada um. Foi uma palavra só, mas a gente essas pessoas que estão se posicionando aqui, Pai, estão posicionando um novo tempo. Deus sabe a que o Espírito Santo possa ficar sobre cada vida, trazendo restauração, trazendo um novo tempo sobre essa vida. Mas o meu Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque a única verdade chegou até nós e a verdade é Cristo. Isso saiu da própria boca de Ti, Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pai, diante disso, nós te pedimos, Senhor, um coração humilde, honesto, transparente, Pai. Que o Senhor se revele a nós. Pai, nós nos prostramos diante da Tua grandeza e declaramos: nós não somos capazes de viver a nossa vida. Eu não sou capaz de perdoar. Eu não sou capaz de restaurar. Eu não sou capaz de viver honestamente. Mas o Cristo é. O Jesus Cristo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia é. E o Espírito Santo deste Cristo vive em nós. E agora eu posso dizer que eu consigo perdoar, eu consigo restaurar. Porque o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus Cristo vive em você, vive em nós. Oh, papai, de uma vez por todas, rompe com a nossa incredulidade, Deus. Rompe com aquilo que impede o teu agir, Pai. Ah, Pai, diante de Ti, o inferno treme. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Isso chegou até nós. E isso muda a nossa vida, muda a nossa história. Eu sou verdadeiramente livre, porque agora eu posso dizer não. Eu posso dizer não às drogas, não à prostituição, não à falta de perdão. Senhor, nós entregamos a nossa vida aqui, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, Jesus. Faça a Tua obra, Senhor. Seja tudo em nós, papai. Seja tudo em nós, Jesus. E aquilo que era morto agora vive. Aquilo que era pecado, a graça superabundou. Até que o Senhor venha, Jesus. Nós estaremos aqui firmes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai amado, Pai querido. O Senhor venha com providência na vida desses irmãos que estão aqui, Jesus. Derrama sobre eles o seu Espírito, meu Pai. Faça, Senhor, a restauração completa do seu coração. Oh, meu Pai amado, eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Venha sobre eles, Pai. Sopra o seu Espírito, Pai. Sopra, Jesus, o seu Espírito sobre eles. Venha, Jesus, sobre eles, os capacites. Senhor, abençoe, Pai, que eles estão Pai. Venha, Senhor Jesus, sobre eles, Pai. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre eles. Oh, Senhor Jesus, venha sobre eles, Pai. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Faça, Senhor, a sua obra por completo, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre eles. Venha a eles condição, Senhor, de resistir ao pecado. Venha, Espírito Santo de Deus. Venha, Espírito Santo de Deus, sobre eles, meu Pai. Venha, Senhor, sobre eles. Capacidade, Senhor Jesus. Venha, Espírito, venha esse cativeiro, papai. Leve pra Em Deus, nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Santo, eu preciso. Espírito eu necessito usar
ajude